Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, temos a oportunidade e a graça de estarmos juntos como igreja, como irmãos em Cristo, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse intuito que eu gostaria de agradecer a vida de cada um dos irmãos que se fazem presentes conosco. Agradecer também aos irmãos que estão e posteriormente ouvirão também através das redes sociais este culto. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Como sempre, nós estamos aqui com o intuito de louvar o nosso Senhor em espírito e em verdade. Por isso eu gostaria de convidá-los a nos colocar de pé e a pedir ao nosso Senhor, ao Espírito Santo, a quem habita em nós, a quem é selado em nós, que testifica da sua verdade, da justiça e do juízo, para que Ele possa nos instruir nessa noite através da palavra, tanto da pregação, quanto dos louvores, quanto da introdução, para que tudo isso venha colaborar para o crescimento do reino dEle e principalmente para fortalecer o Espírito dEle em nós. Amém? Feche seus olhos, querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma oportunidade temos, Pai, de estarmos juntos diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Somos gratos pela oportunidade, pela vida, pelos irmãos. Somos gratos, Pai, porque nos resgatou. Somos gratos por ser feitos filhos e sermos cordeiros da Tua verdadeira aliança e da Tua herança. Pai, que nessa noite nós possamos crescer mais no Teu conhecimento, na Tua graça. Que o Teu Espírito que habita em nós, selado em nós, que Ele venha testificar de cada palavra, de cada louvor, de cada ministração para a glória do Teu nome. Tudo que vier de Ti, Pai, vem para o nosso crescimento. Que o Espírito Santo testifique em nós, Pai, que não venha ser por mérito próprio, que não venha ser pela capacidade humana, que não venha ser por obra humana, mas que venha ser, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos, Pai, que só o Teu Espírito testifica, só o Teu Espírito é verdade, é justiça e é juízo. Sabemos que em nós, Pai, habita nada mais, nada menos do que carecer da Tua verdade, necessidade da Sua salvação e da Tua santificação diária, com o intuito unicamente de ser glorificado naquele grande dia. É isso, Pai, que eu Te agradeço, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. De cruz ser enchido, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a tocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Lendo o hino, né? Amar a mensagem da cruz. E até morrer nós iremos proclamar. Interessante que é nesse intuito que o pastor Marco Anel vai trazer nesta noite a pregação, né? Que é justamente o perigo dos enganos e das falsas doutrinas e a importância da pregação do Evangelho, né? Até morrer eu vou proclamar a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz que tem sido pregada? Não é essa? Hoje o pastor Marco Anel, nesta noite, trará, né, se eu não me engano, vai finalizar a segunda carta do apóstolo João, né, que só tem ali um capítulo. Né, ele trouxe na última oportunidade que ele teve, justamente os versículos, se não me engano, do 1 ao 6, né? E hoje, posteriormente, ele vai dar finalidade a esta carta. E o título é justamente esse, irmãos: Os perigos dos enganos e das falsas doutrinas, né? Então, antes de ouvirmos essa exposição, irmãos, principal, ao qual o pastor Marco Anel trará da palavra, que será ministrado nessa noite, nós somos chamados, irmãos, nesta noite, por mais que esteja claro, já passou das 6, né? Nós somos chamados dessa noite a nos colocar numa santa atenção às Escrituras, principalmente no contexto ao qual o pastor Marco Anel vai trazer, porque esse tema, ele é grave, ele é urgente e principalmente, profundamente pastoral. É nossa responsabilidade trazer justamente isso. E é justamente nesse contexto, é uma urgência grave, né, rápida, grave e pastoral. E é justamente sobre esse texto que o pastor Marco Anel vai falar, que é as falsas doutrinas, né, o perigo do engano. E por ser um tema estritamente e prioritariamente pastoral, algo que tem que ser pregado
no contexto que temos visto a religião, falsos mestres, falsos pastores, é nítido, é notório que a grande maioria das pessoas que têm se alimentado do evangelho que tem sido pregado, tem sido enganado. Entendendo a lógica? Pela grande quantidade de mentiras, de mercenários, como diz a própria palavra, pregarem por ganância, por egocentrismo, muitas pessoas têm sido alimentadas com o evangelho totalmente antropocêntrico, humanístico, naturalista. E este é um dos perigos, né? O pastor Marco Anel vai entrar num tema muito forte, que não é um tema periférico, né? Não é um tema secundário, não é um tema opinativo, optativo, né? Não é um tema secundário, é um tema atual. Nós estamos tratando de algo que, segundo a própria Escritura, o pastor Marco Anel vai trazer isso lá em 2 João, ameaça diretamente a vida, a saúde e a perseverança da igreja. Esse é o contexto ao qual o pastor Marco Anel trará, né? E para a gente preparar os nossos corações nessa noite, para não entrar no tema do pastor no contexto de 2 João, vamos ler lá a carta, né? Ali o livro de Atos, na realidade, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, dos versos 28 ao 30, versos 28 ao 30 ou 31, vou dar uma olhada aqui se a gente adentra ao 31, dependendo do tempo, né, para a gente falar um pouquinho a respeito disso. E o contexto desse texto que nós vamos falar hoje, Atos capítulo 20, versos 28 ao 30 ou 31, né, o contexto é este. Paulo, os irmãos sabem, né, que Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas, né, ele escreve o Evangelho e posteriormente escreve Atos. É o único livro que nós chamamos de livro histórico do Novo Testamento, né? Que é um livro que vai contar sobre a história da igreja ali, o período, o início da igreja ali, vai falar muito profundamente, principalmente sobre as viagens de Paulo e outros também. E o contexto do capítulo 20 é: Paulo está seguindo para a sua última viagem, ele será morto, ele será martirizado. E ele tem ciência disso. Então ele começa a viajar ali pela Ásia Menor, antes de chegar à Macedônia e posteriormente chegar a Jerusalém, que ele queria estar em Jerusalém antes, né, das festividades. Mas sabendo ele, sendo compelido pelo Espírito, como diz lá no capítulo 20 mesmo, o contexto do capítulo 20, de que o Espírito testificava que para ele só haveria sofrimento e dor, né? Seria provado e seria submetido a sofrimentos e dor, martírio. Então ele tem ciência de que essas viagens são as últimas pelas quais ele está passando em cada lugar. Então o capítulo 20 vai falar, ele passou em tal lugar, outras pessoas se ajuntaram. O próprio Lucas vai falar, olha, eu estava viajando em uma comitiva e encontrei ele chegando em Éfeso, né? E o contexto do versículo 28 ao 30 ele está em Mileto e ele convoca os presbíteros de Éfeso para quê? Em um discurso de despedida, sem superficialidade, um discurso bem profundo, ele vai dizer sobre a urgência, né, com consciência pastoral, de que ele sabia que a igreja naquele momento vai ficar sem a presença apostólica dele, né, ele vai ser martirizado, e após a sua partida vai acontecer algumas coisas, principalmente o perigo que vai vir após a sua partida, de que seria atacada a igreja de Cristo, não somente externamente, mas principalmente internamente, de pessoas que queriam subjugar, desmoralizar, tentar negativar o Evangelho, a verdade do Evangelho. Uns tentando acrescentar, outros tentando tirar, outros tentando mistificar o Evangelho. E ele chama esses presbíteros, esses líderes da igreja de Éfeso, né, esses líderes, a liderança, para falar sobre isso. Então, leia comigo aí, versos 28 ao 30, vou ver se a gente vai falar sobre o 31, mas principalmente até o 30, tá? Ele diz assim, tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue.
Porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após eles. Versículo 31, para a gente finalizar. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. Lembre-se, irmãos, hoje o pastor Marconel vai falar sobre o perigo do engano e da falsa doutrina. O apóstolo Paulo chama os presbíteros, os líderes, a liderança de Éfeso, justamente para alertar sobre o perigo dos enganos e o perigo das falsas doutrinas. E olha que interessante, no versículo 28, no inicinho aí, Paulo fala assim, olhai, cuidado. Algumas versões vai falar, cuidado, ou vigiai. E no grego aí, a ideia é não somente uma vigilância natural, algo que para você ficar só prestando atenção, né? Tome cuidado. Aqui o termo no grego é vigilância constante, manter uma atenção constante. Quando ele diz, olhai, e aí ele diz assim, olhai, só que ele começa pedindo para olhar para quem? Olha aí o texto, olhai, tende cuidado, na King James vai dizer tende cuidado, né? E aí o termo é vigilância constante. Ele fala, tende cuidado, pois de, primeiramente, vós mesmo, né? Então, olha que interessante. Antes de olhar para o rebanho, o líder deve olhar para si mesmo. Tende cuidado, olhai antes para vós mesmo. Olha que interessante, irmãos. A falsa doutrina, ela não entra primeiro pela igreja, começando pelo rebanho, pelas ovelhas. Porque olha que interessante. Se a gente olhar pela primícia da ordem, que ele está fazendo aí a ordem do menor para o maior, se de fato a heresia, os falsos enganos ou ensinos, entrasse pelo rebanho e o líder estivesse firmado na verdade, o que o líder faria? Corrigia, exortava, trazia a realidade da verdade, para que aquela ovelha, ela se voltasse ao evangelho, ou se não voltando ao evangelho, com todo aquele passo a passo que nós sabemos que tem que ser feito, né, da correção, ela seja expulsa, para que não corrompa o rebanho no completo. Mas olha o que ele fala, ele já começa com a premissa de que, quando vem um engano e uma falsa doutrina, para ela se espalhar dentro da igreja, ela tem que contaminar, começando por quem? Pela liderança. Ele já começa na premissa, olhai, vigiai, tende cuidado. Primeiro, de vós mesmos. Nenhum homem, irmãos, lembre-se, todo líder, nenhum homem, nenhuma liderança, isso principalmente para nós líderes, pastores, ele está imune ao engano. Nenhum cargo, nenhum papel eclesiástico, porque muitas pessoas têm que estar como pastor, estar como liderança, estar como evangelista, estar como diácono, e aquilo traz um poder sobrenatural que te torna imune a ouvir enganos ou a ser tentado por enganos. Não. Então nenhum cargo eclesiástico, nenhuma postura eclesiástica te blinda de ser exposto ao engano. E veja, irmãos, nenhuma experiência pastoral, veja, você pode ser pastor há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Nenhuma experiência substitui a vigilância. Entende isso, irmãos? Então, quando ele diz, olhai, primeiramente para vós mesmos, ele diz, olha, não é porque você está na postura de presbítero, de líder, de liderança, daquele que tem que levar o evangelho, que você não tem que vigiar. Pelo contrário, vigia. Vigia. Isso nos ensina o quê, irmãos? A parte A do versículo só. Que a ortodoxia, que a fidelidade ao evangelho, à palavra, à vida no evangelho, ela não é automática. Ela não é automática. Você não vive o evangelho de maneira automática. Entende isso, irmãos? Porque para muitos cristãos, principalmente para líderes que estão dioturnamente em contato, ou pelo menos tinham que estar em contato com a palavra, aquilo torna-se meio que uma rotina, ao passo de que a espiritualidade ou até a própria ortodoxia se torna automática. E não é. Não pode ser. Por isso nós temos que estar
vigilante. Então, a ortodoxia não é automática. Ela tem que estar vigilante dioturnamente. A vigilância espiritual, ela é real, irmãos. Com isso, falando que a ortodoxia não é automática, logo, a fidelidade exige perseverança. Então, para o líder estar fiel, para o líder ter uma ortodoxia pautada na palavra, ele tem que ser o quê? Vigilante e perseverante. E como terceiro ponto, irmãos, a verdade, ela precisa apenas não ser guardada, ela tem que ser vivida. E não somente presumida, como alguns tendem. Eu presumo que aquilo é verdade e logo aquilo se torna verdade. Não. A verdade ela tem que ser guardada porque é Bíblia, é palavra. Ela tem que ser vivida porque ela não é automática, ela é uma ortodoxia perseverante. Logo, não é presunção, é certeza e vida. Amém, irmãos? Então ele diz, olha, olhai, vigie, primeiramente a vós, e depois, parte B, por todo o rebanho. Então veja, a igreja, irmãos, ela não é uma grande quantidade de pessoas anônimas, não. A igreja ela é um povo específico para o reino de Deus. Então, a igreja é, sim, o rebanho. Pastor, mas nós sabemos, já estudamos aqui, o senhor já falou, que existe a igreja visível e a igreja invisível. Existem aqueles que vivem com a verdade e outros que vivem de aparência, mas nós não temos a capacidade de discernir isso ainda. Por isso que a nossa pregação ela é universal. Deus foi tão soberano e sabia o quão nós tendenciosos seríamos se a nós fosse revelado quem é servo ou não. Então, por isso que nós não conhecemos o coração. Logo, o pastor, ele tem que ter a igreja como rebanho, como povo de Deus. Então, a igreja, ela não é um povo anônimo, ela é um rebanho de Deus. Logo, o pastor tem que ter ciência de que o rebanho, como ovelha, ele é vulnerável. Vocês estão entendendo a sincronia, o analogismo aí de Paulo com ali a parte agrícola, né? A parte ali rural, rebanho, pastor. O pastor ele tem que ter responsabilidade pelo rebanho. Para ele ter responsabilidade, primeiro ele olha para si, para não fazer algo errado. Segundo, ele olha para o rebanho, entendendo que aquele rebanho é vulnerável. E lembre-se, tudo aqui é referente a falsos enganos, falsos ensinos, doutrinas e enganos. Ele diz, olhe para o rebanho é vulnerável, depende, é facilmente disperso, fazendo um link aqui com ovelhas. Mostrando que a responsabilidade, irmãos, é sim do pastor para a pregação verdadeira, mas também do rebanho que se torna disperso quando ele não está atento a ouvir. Então, olha que interessante, Paulo não está pedindo aqui para a gente olhar para os inimigos, olhar para quem fala abertamente contra o evangelho, não somente isso. Esses que falam abertamente são fáceis de identificar. Aqueles que vivem contra a verdade de Deus explicitamente, obstinadamente, como diz a palavra de Deus, esses são fáceis de ser detectados. Mas Paulo está alertando aqui a erros e enganos e falsas doutrinas que emergem principalmente de forma interna, não somente externamente. Então, o engano machuca sim, irmãos. O engano fere sim. O engano traz fragilidade sim. Falsas doutrinas, irmãos, elas confundem consciências. Falsa doutrina, ela distorce caráter. Principalmente a falsa pregação, ela distorce inclusive o caráter de Deus. Como assim, pastor? Tem como distorcer o caráter de Deus? Não. Não estou dizendo que Deus é distorcido na sua essência pela falsa doutrina. Não. Eu estou falando que o entendimento das pessoas que ouvem o falso evangelho, que ouvem a falsa doutrina, é de um Deus que não é o bíblico, entende? E a partir desse momento ele entende que Deus tem um caráter distorcido da própria palavra. E não é isso que a Bíblia diz. Então, a falsa doutrina, ela confunde consciência, ela distorce o entendimento do caráter de Deus e, principalmente, irmãos, ela produz uma falsa segurança ou até uma falsa culpa. É interessante isso, irmãos. Porque o falso conhecimento em Cristo gera nas pessoas a falsa confiança. Porque se eu conheço um Cristo falso, eu estou confiando em um Cristo falso. E a gente sabe que a palavra de Deus é sim, sim, não, não.
O que salva é o Cristo, e é o Cristo crucificado, é o Cristo verdadeiro. Não é o Cristo da falsa doutrina, da falsa religião ou do engano. Entende, irmãos? Então, quando ele diz, olhai, principalmente para vocês e depois para o rebanho, ele está falando, tome cuidado com os falsos enganos. E ele vai, olha que interessante, ele vai na parte C do versículo 28 dizer, olha, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui ele traz para Deus a responsabilidade e a autonomia da igreja. Olha que interessante. A liderança da igreja, ela nada mais profundamente do que Deus chamando pessoas para liderar a igreja. Diferentemente das falsas doutrinas, das falsas religiões, das religiões de engano, das religiões de heresias, em que o ser humano é o centro, o líder é o papel máximo, é o dono da igreja. E ele está trazendo o seguinte, olha, vocês são bispos de Éfeso, e tem que olhar para si, e tem que entender o rebanho, porque quem instituiu vocês para liderar esse rebanho foi quem? O Espírito Santo. Logo, vocês não detêm o mérito, a autonomia. Vocês não detêm a última palavra. Pelo contrário, vocês são vozes daquilo que tem que ser dito pela palavra verdadeira, que é o Evangelho. Isso torna, irmãos, o engano ainda mais grave. Por quê? Ensinar falsamente não é apenas um erro intelectual. Você entende? Espalhar heresia, espalhar engano, não é unicamente um erro intelectual. Ah, pastor, mas sim, existem pessoas que são enganadas e somente replicam. Assim, a gente sabe disso. Existem pessoas fiéis no coração a Deus, que ouviu um erro e por não conhecer a verdade, replica aquele erro. Mas mesmo assim, eles serão culpados disso, irmãos. Não pense que isso não trará culpa, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Logo, todos nós temos acesso à palavra de Deus. E temos que buscar conhecer a verdade. Obviamente que aquele engano que é replicado por uma pessoa fiel, que ouviu somente, ele não trará uma condenação, porque posteriormente ele se arrependerá, se ele é fiel. Entende? Se arrependerá. Mas veja, ensinar falsamente não é somente um erro intelectual. Por quê? Porque Paulo está deixando claro que quando você está na liderança da igreja, quem te instituiu líder para aquela igreja foi o Espírito Santo. Logo, se você ensina a verdade, você é instruído pelo Espírito Santo. E se você prega uma heresia, você está fazendo por quem? Simples assim, irmãos. A rebelião contra o Espírito Santo é que governa os falsos ensinos. É que governa as heresias. É que mina a sã doutrina. Entende, irmãos? E quando eu digo rebelião contra o Espírito Santo, é real. É quando as pessoas deixam de descansar no Espírito Santo, deixam de descansar na obra de Cristo, deixam de descansar no plano eterno de Deus, sobre salvação, sobre eleição, sobre chamado, sobre soberania, sobre tudo, sobre perseverança, sobre justificação, sobre obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Quando ela deixa de descansar e traz o mérito para si, concorre com Cristo, ele está deliberadamente em rebelião contra a obra do Espírito Santo. Então não é somente um erro intelectual, mas é uma rebelião. Quem distorce, irmãos, a verdadeira doutrina, a sã doutrina, ele não fere apenas o rebanho. Ele não fere apenas aqueles que estão ouvindo, mas ele fere o estabelecimento de Deus quanto aos seus líderes. Então, quem é líder, ele é estabelecido pelo Espírito Santo. Logo, se ele está estabelecido pelo Espírito Santo, ele tem que pregar através do Espírito Santo. Se ele prega tudo aquilo que é contrário ao que o Espírito Santo diz através da palavra, ele está em rebelião, ele está indo contra a verdade. Por isso que Paulo usa dos termos mercenários, lobos vorazes. Entende, irmãos? Porque de fato são. E aí ele diz, olha, tome cuidado. Olhem para o rebanho, olhem para você mesmo. O Espírito Santo que os chamou. E esses falsos, eles estão tentando tirar vocês do papel principal, que é o quê? Apacentar a igreja de Deus. Então o líder, ele tem que pregar a verdade para quê? Para alimentar com verdade. Para proteger a igreja dos predadores, dos falsos enganos. Entende, irmãos, o problema? Entende a raiz do problema? Quando você está sendo alimentado de uma mentira, de um engano,
aquilo não traz força, não traz estabilidade, não traz fundamento. Logo, tudo o quanto é tipo de engano, de falsa doutrina, de mentira, de misticismo, te comove, te influencia. Então Paulo está deixando claro, olha, o Espírito Santo chamou os líderes para apacentar. E apacentar aqui é no sentido de quê? Pregar a verdade. E pregar a verdade, irmãos, nada mais é do que alimentar com a verdade. Proteger aquele rebanho de falsos pastores, de falsos predadores, e corrigir principalmente quando necessário. Como corrigir se eu não prego a verdade? Como proteger se eu vivo na mentira? Então, irmãos, onde não há ensino sólido, o engano sempre vai encontrar terreno fértil. Lembre-se disso, irmãos. Onde não há um ensino verdadeiro da palavra, onde não há um ensino sólido, robusto da verdade do evangelho, o engano, o misticismo, a heresia, a falsa doutrina, sempre vai encontrar um terreno fértil no coração das pessoas. Entende, irmãos? Lembre-se sempre disso, irmãos. A igreja, ela não morre porque é perseguida. Entende? A igreja sempre foi perseguida. Sempre. Ela não vai morrer porque é perseguida. Paulo vai deixar claro que a igreja, ela adoece. Ela é minada quando ela tem fome da verdade. Quando ela é contaminada pelos falsos ensinos, pelo engano. Entende? E no finalzinho ele diz, quem foi que comprou essa igreja? A qual, olhai, vigiai, primeiramente para vocês, depois para o rebanho, ao qual o Espírito Santo chamou vocês para apacentar a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de quem, irmãos? De Deus. De Cristo. Aqui Paulo traz o argumento do ponto máximo. Chamou os bispos de Éfeso e falou assim, olha, está vendo a igreja de Éfeso aí? Está vendo a igreja que vocês lideram aí? Essa igreja não é sua. Vocês foram chamados para apacentar o rebanho, pela misericórdia e graça de Deus, porque foi Deus, através de Cristo, que comprou a igreja com o seu sangue. A igreja não pertence a homens. A igreja ela não pertence à placa, a denominações. A igreja ela não pertence a líderes carismáticos. A igreja não pertence a místicos, a falsos espirituais. A igreja ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então todo o falso ensino, toda a falsa doutrina que é ensinada por líderes ou pelo próprio rebanho, ele está profanando aquilo que o próprio Cristo remiu, redimiu, verteu o sangue. Entende, irmãos? O quão complexo e perplexo e profundo é. Toda vez que eu falar uma bobagem, uma heresia, um engano, deliberadamente, obstinadamente, eu estou minando o sacrifício de Cristo. Não porque Cristo foi falho, não. É porque eu estou indo contra a verdade. Deliberadamente, irmãos. Nenhuma falsa doutrina, meus irmãos e minhas irmãs, é inofensiva. E aí no versículo 29 ele diz assim, porque eu sei disto, de que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobo cruel, lobos, né? Cruéis, lobos cruéis. E olha que interessante, ele não usa o termo, olha, quando eu partir eu acho que vai acontecer isso. Ele usa a palavra eu sei disso. O próprio Cristo falou isso, não falou, irmãos? Que viriam falsos mestres, que se os tempos não fossem abreviados, se possível enganaria até os eleitos, se possível fosse, não é? A gente sabe que não é possível. E Paulo deixa claro aqui, olha, quando eu partir, eu sei que entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então veja, irmãos, desde o início da igreja, o engano é certo. A falsa pregação é certa. As falsas doutrinas são reais. Os lobos são reais. Nem todo que está bonitinho como pastor é pastor. Nem todo que está bonitinho como ovelha é ovelha.
tem sim realidade, irmãos. E eles entram no meio. Olha o texto. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós. Olha que interessante. O lobo não vai ficar fora do aprisco dos rebanhos, só cercando, né? Assustando, gritando, uivando. Não, ele vai cair para dentro, irmãos. Ele vai entrar no meio. Então o lobo, ele vai entrar no meio do rebanho. E esses lobos são quem, irmão? O evangelho. Verdadeiramente sendo consumido pelo engano. Ele está verdadeiramente dando margem, dando brecha para que os lobos entrem. Por quê? Porque a falsa doutrina, os falsos mestres, eles só entram onde a verdade não prevalece, entende? Quando você está fundamentado na verdade, como é que o falso mestre vai te convencer? Quando você compreende a verdade do evangelho, como o falso mestre vai te enganar? Se você está fundamentado em Cristo, como você vai dar ouvido à heresia, seu coração vai dar vazão à heresia, entende? E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. O lobo vai entrar no meio. Versículo 30 vai dizer assim: e dentre vós mesmos levantarão homens. Então ele não vem só de fora. Essa é a parte mais dura do texto, irmãos. Olha que interessante. Paulo chama os líderes de Éfeso e diz assim, ó, tá vendo vocês aqui? Vocês foram chamados para apacentar as ovelhas. Pelo Espírito Santo. A igreja é de Cristo. Tome cuidado. Porque lobos vorazes vão vir, eu estou certo disso. E não somente vai vir, mas eles vão se levantar do meio de vós. E aí, irmãos? Essa é a parte mais dura do texto, porque o engano não vem somente de fora. Seria fácil, né? A gente está aqui na igreja pregando a verdade, e aí fechava as portas e falava, tudo que vem de fora é mentira. Tudo que está dentro é verdade. Tudo que vem de fora é engano. Tudo que está dentro é certo. Mas não é. A única coisa que traz veracidade ao evangelho é a palavra. E se o que vem de fora ou o que está dentro não está em acordo com a palavra, ele é engano. Ele é falsa doutrina. Então, o engano não vem apenas de fora. Ele surge de dentro. De pessoas conhecidas. Com voz familiar. Tome cuidado, meu irmão. Olha que interessante. O engano ele vem de dentro também. Ele tem uma voz familiar. Ele vem de pessoas conhecidas. E essas pessoas vão dizer coisas perversas, distorcidas, desalinhadas com a verdade. E o objetivo claro dessa falsa doutrina é único e exclusivamente atrair discípulos para si. Para o próprio ego, para o falso engano. Lembre-se, irmãos, o falso ensino nunca tem Cristo como centro. Sempre o homem. O falso ensino nunca tem Cristo como mérito. Sempre o mérito é do homem. A glória nunca é de Deus, sempre é do homem. A escolha nunca é de Deus, sempre é do homem. Deus, Cristo e o Espírito Santo têm um papel coadjuvante na história das falsas doutrinas e do engano. O homem sempre é o centro, irmãos. Mesmo que isso traga uma roupagem de verdade, não é. Portanto, irmãos, vigiai. E essa conclusão de Paulo aqui não é pânico, mas é vigilância. E aí no versículo 31 ele vai dizer assim, ó, olha, e não se enganem, não esqueçam, né, que eu não deixei de pregar, e preguei principalmente com lágrimas. Portanto, vigiai. As minhas pregações, elas vieram com sofrimento. Sofrimento de dor, de perseguição, de martírio. Vigie. Paulo diz, eu advertir com lágrimas. Paulo diz, eu advertir por anos. Paulo diz, eu adverti cada um de vocês. Isso nos mostra, irmãos, que o discernimento, ele não nasce de uma suspeita, mas de perseverança, de fidelidade. Não é supor, não é achismo, mas é fidelidade a uma verdade que já foi previamente estabelecida. Essa é a segurança que nós vivemos. Quando Paulo diz lá em Romanos que nós temos que transformar, moldar as nossas vidas pelo culto racional,
é justamente num contexto que ele está dizendo, olha, a fé, ela não é um salto no escuro, não é uma credulidade em algo passível de confronto e sem fundamento. A fé ela é racional. Racional em quê, pastor? No Evangelho. E o Evangelho está onde, pastor? Na palavra. E a palavra foi feita por quem? Pelo próprio Deus. Se você não crê nisso, você não crê no Evangelho. Você não crê em Cristo. Você não crê no nosso contexto. Lembra do contexto da reforma? Sola fide, sola gratia, soli deu glória, soli Cristo, sola Escritura, né? Soli Jesus Cristo. Nós temos que crer no nosso contexto, no que nós vivemos, é a nossa cosmovisão. Tudo aquilo que está fora disso é engano. Tudo aquilo que está fora da verdade do Evangelho é falsa doutrina. Então, irmãos, esse alerta de Paulo aqui em Atos dos Apóstolos prepara perfeitamente os nossos corações para compreender o que o Espírito Santo instruiu o apóstolo João a escrever lá na segunda epístola. O contexto do apóstolo João é outro. O pastor Marconel vai trazer outro contexto, sobre outro fundamento. O apóstolo João está no fim, quase chegando no fim do primeiro século ali. Quase chegando no fim do primeiro século. Ele vai ter essas visões das cartas, posteriormente Apocalipse, finda-se a vida do apóstolo João. Paulo está aqui, muito provavelmente, próximo ali ao ano 60, depois de Cristo. Então, ali, vamos chutar, né, aqui não é Bíblia, nós estamos falando aqui uma conjectura, vamos colocar aí uma diferença de 30 anos, mais ou menos. A gente sabe que talvez não é isso, talvez é muito menos. Mas é uma distância muito grande do que o Paulo diz para que João diz, mostrando que o Espírito Santo está divinamente inspirando os dois, que foi o que o próprio Cristo disse, que falsos mestres viriam. Falsas doutrinas seriam ditas. Falsos lobos vorazes estariam no meio do rebanho. E com isso, irmãos, Paulo nos alerta sobre lobo e João agora vai nos ensinar como reconhecê-los. Né? Antes de entregar para o pastor, eu gostaria que o Senhor nos conceda, irmãos, ouvidos atentos, corações submissos, amor pela verdade, zelo pela glória de Cristo. Convido aos irmãos a sempre se fundamentar na verdade do Evangelho, sempre se fundamentar na centralidade da palavra, para a glória de Deus. Amém? Que nosso Senhor fundamente os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos estar sempre, irmãos, fundamentados no Evangelho e ouvintes desta verdade. Gostaria de convidar a irmã para estar louvando ao Senhor, né? E posteriormente gostaria de convidar o pastor Júnior para estar orando pelo leitor dessa noite. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Só um momento. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que
faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Agradecemos a oportunidade. Amém. Boa noite, igreja. Vamos orar pelo preletor dessa noite. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos na tua casa. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor use a instrumentalidade do teu servo, o pastor Marconel, para trazer a palavra que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar para compreendê-la e aplicar em nossas vidas, para que possamos honrar o teu nome através de nós. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus a todos. Uma honra estarmos juntos mais uma vez para aprender mais das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite, o pastor Rafael ele deu início e ele trouxe um tema que nós vamos falar e vamos finalizar a carta do apóstolo João. No último culto que eu trouxe a palavra, nós estávamos ali nos primeiros versos da segunda carta do apóstolo João. E essa noite, como é a carta pequena, tem alguns versos somente, nós vamos finalizar aí dos versos 7 até o verso 13. E a gente vai finalizar para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Mais uma carta do Novo Testamento, mais um estudo completo, mais uma exposição. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Segunda carta do apóstolo João. Fica após a primeira carta, mais no final da Bíblia.
E nós vamos falar hoje de um tema muito importante, um tema que vira e mexe, ele é um tema polêmico, principalmente nas igrejas de hoje em dia. Porque quando nós falamos de igreja evangélica, igreja cristã, o que nós analisamos e temos visto, principalmente nas redes sociais, é muita polêmica, né? Nesses últimos dias se levantam muitos falsos mestres, muitos pastores caindo. A gente abre a internet e a gente vê pastores caindo em adultério, igrejas roubando, líderes caindo em todo tipo de armadilha e todo tipo de pecado. E quando nós olhamos para essa situação, nós nos desanimamos. Se a igreja de Cristo, se o cristão verdadeiro, ou uma igreja que se diz verdadeira, ela está passando por uma situação dessa, o mundo está nos enxergando como alguém que tem uma índole duvidosa. Muitas vezes a igreja, os pastores, os crentes, os cristãos, os membros, eles são vistos com um ar de suspeita. Muitas vezes são julgados por aquilo que os próprios líderes fazem, né? E João, o apóstolo João, escrevendo no final do primeiro século, ele vem combater exatamente esses falsos enganos, esses falsos mestres, esses erros que entrariam na igreja desde o primeiro século e que está dentro da igreja até hoje. E como é que a gente consegue sair desses erros? Como é que a gente consegue saber se estamos dentro de uma doutrina errada, se estamos acreditando em coisas erradas, se estamos acreditando naquilo que o homem fala e não naquilo que a Bíblia expõe? A gente só vai descobrir isso estudando a Bíblia. A gente só vai estudar isso, aprender isso de verdade, sabendo aquilo que Cristo e os seus apóstolos nos ensinaram. A sã doutrina, né, como diz a Bíblia. E o apóstolo João escrevendo, eu gostaria que os irmãos acompanhassem conosco. Verso 7, segunda carta do apóstolo João, eu trouxe numa versão, ela é um pouco mais tradicional, mas os irmãos vão conseguir ler e entender também na versão que o irmão tiver aí. Verso 7, capítulo 1, diz assim: porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Olhai por vós, para que não percais as coisas por que trabalhamos, mas recebais a plena recompensa. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas eu espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita, saúdam-te. Amém. Nós começamos a carta, na primeira carta de João, há uns meses atrás, e o contexto lá é João escrevendo a uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, uma igreja que sofria de forma verdadeira, seguindo a doutrina do apóstolo, mas que se levantaram dentro da própria igreja pessoas com doutrinas e com erros, né? Nós falamos que a maioria desses erros é chamado de gnosticismo, né? E o gnosticismo, de forma resumida, ele tem várias vertentes, e a vertente maior do primeiro século era de que Jesus Cristo não era Deus, ou que Jesus Cristo era um ser totalmente divino e não era humano. Outras vertentes diziam que Jesus Cristo ele poderia ser humano e se tornou divino em certo período da vida, a partir do seu batismo. Então existiam muitas vertentes naquela época. E João escreve combatendo esse povo, esses falsos mestres, esses pastores que se levantaram dentro da igreja trazendo esse ensino errado. E ele combate por quê? Porque quando você se levanta com o ensino errado e você é um líder, você automaticamente vai influenciar aqueles que estão ouvindo você. E João, sabendo que essa igreja estava se pervertendo, ou muitos daquelas pessoas estavam caindo nesse erro, escreve a sua primeira carta, a sua segunda carta e a sua terceira carta. E ele vai chamar esse povo, ou esses falsos mestres, de enganadores. Ele chama essas pessoas de diabo. Ele chama essas pessoas de anticristo.
ele chama essas pessoas de vários adjetivos que mostram que é de uma tendência demoníaca, ou seja, vai perverter o verdadeiro evangelho de Cristo, que é simples e que é claro. E a segunda carta, ele continua dentro desse contexto. A gente percebe agora do verso 7 ao final, que ele vai continuar falando desse povo. E ele vai trazer para nós algumas verdades que nós precisamos trazer e aplicar na nossa vida, principalmente no nosso dia. Porque no nosso dia, na época de João, era o contrário, era poucos cristãos e muitos pagãos. Então a igreja era perseguida, a igreja era escondida, né? As pessoas, elas realmente serviam a Cristo e colocavam a sua vida ali em jogo, porque a sua vida, a sua fé, ela poderia ser minada, a pessoa poderia ser morta, poderia ser presa simplesmente por seguir a Jesus. Então, naquele contexto em João, você pregar a Cristo, você falar de Cristo, mostrava ousadia, mostrava que você realmente estava em Cristo Jesus. No nosso contexto é o contrário, está na moda ser cristão. No nosso contexto é o contrário. É muito mais fácil você encontrar uma pessoa que se diz cristã do que uma que se diz pagã, uma que se diz ateu. Então, hoje, mudou de forma drástica a questão de porcentagem em quem se diz, ou quantas pessoas se dizem cristãos, ou aquele que se diz que segue a Cristo ou não, mas os erros continuam e piores, porque agora aumentaram as denominações, aumentaram as igrejas, e agora você não sabe quem é que está pregando a verdade. Agora você não sabe se o líder que levantou uma igreja e que prega o determinismo, aquilo que você fala acontece, é o correto, ou aquele que prega o misticismo, aquele que fala coisas que estão além das Escrituras. Então, antes era difícil você encontrar uma igreja cristã, porque ela vivia escondida. Hoje é difícil você encontrar uma igreja cristã que seja verdadeira, que pregue a Cristo. As coisas estão mudadas, mas os erros continuam mesmo. Então, o que João escreve aqui no primeiro século se aplica totalmente nos nossos dias. E nós vamos aprender algumas coisas hoje importantes para a nossa vida, que se nós aplicarmos, nós conseguiremos se desviar desses erros, de falsas doutrinas, de falsos mestres, e tentar seguir um caminho puro, um caminho simples, que é o que é pregado pelo próprio Jesus. Amém? Então, vamos iniciar no verso 7. A gente vai expor verso a verso e vamos tentar entender o que o apóstolo João está tentando dizer. O verso 7 ele diz assim: porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. A primeira coisa que eu preciso entender desse verso é que existe um perigo na igreja de não observar o que acontece ao redor da igreja. Existe um perigo que nós negligenciamos de não observarmos o que acontece por fora. O pastor Rafael acabou de trazer em Atos que o apóstolo Paulo ele nos orienta a olhar por nós mesmos e por aqueles que são da própria igreja. Porque virão pessoas de fora e virão pessoas de dentro. O que o apóstolo João está dizendo aqui é justamente isso. Existe um perigo de fora que quer entrar na igreja. E que, infelizmente, já entraram em muitas igrejas hoje em dia. E que se você não ler a Escritura, se você não procurar entender o Evangelho, se você não procurar se aprofundar em Cristo Jesus, você é levado a cair nesses erros. Existe um perigo que está ao nosso redor, que busca entrar. É o que ele está dizendo. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui ele está falando dos gnósticos. Daquele que ele combate na primeira carta, daquelas pessoas que não confessam que Jesus veio em carne, que Jesus é um espírito. E hoje existem denominações que pregam isso, irmãos. Que Jesus não veio em carne, que Jesus é um ser de luz, que Jesus é um ser evoluído. Perceba, o erro do primeiro século continua sendo o mesmo de hoje. Lógico que com versões diferentes, né? Religiões diferentes. E que o próprio apóstolo aqui vai chamar de quê? Enganador e um anticristo. Aqui ele não está falando que é o anticristo. Ele não está se referindo ao anticristo em Apocalipse, aquele último que virá antes de Cristo voltar. Ele está falando de um sistema corrupto do mundo que entra na igreja para deturpar o evangelho e fazer com que eu e você, que andamos dentro das Sagradas Escrituras, e se não vigiarmos, nós caímos. Porque o engano está às portas, o engano está ao nosso derredor.
É isso que ele está dizendo no primeiro verso. O perigo de não observarmos o que acontece ao redor. Por isso que eu chamei a atenção, na hora que eu cheguei aqui, eu já chamei a atenção das redes sociais, do mundo lá fora. O mundo expõe o que acontece lá fora. Nós olhamos e observamos o que as igrejas estão fazendo. E nós sabemos que muitas delas pregam verdadeiramente a Cristo de forma humilde, mas muitas não. Muitas procuram outras coisas, muitas procuram dinheiro, muitas procuram aumento, quantidade de membros, muitas procuram poder, mas não. Nós precisamos observar aquilo que está em volta da igreja, porque é isto que entra na igreja e acaba deturpando o evangelho. Perceba, João alerta aqui que não se trata de poucos enganadores, são muitos. Ele dá essa ênfase, porque muitos enganadores entraram no mundo, já estão no mundo, e eles buscam o quê? Perverter a palavra do Senhor. É mais fácil você ser enganado com uma mentira que parece muito verdade do que uma falsidade, do que um erro. Quando eu te apresento um erro e você conhece a Cristo, você identifica esse erro. Mas quando eu te apresento um Cristo, uma doutrina que está pervertida, misturada com verdade, isso vai fazer você se confundir. E é isso que as igrejas, infelizmente, de hoje fazem. Mistura aquilo que não é de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que nós chamamos aqui dentro da teologia de humanismo, para dentro da igreja e deturpa o evangelho de Cristo. O que João está dizendo aqui no primeiro verso é que Jesus, ele veio em carne. Ele se encarnou. Não é isso que ele diz no evangelho? No primeiro verso? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está repetindo isso na sua segunda carta. Cristo, ele, como Deus, ele se fez carne, a palavra, o logos, no grego, a sabedoria de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E a gente vai ver na primeira carta que ele fala que nós o apalpamos, ele é tangível, a nossa fé não é uma fé intangível, é uma fé verdadeira, você consegue tocar. Nós cremos no homem que veio em carne, morreu e ressuscitou e subiu ao céu. E tem muitas pessoas que não creem dessa forma. Tem muitas pessoas que não creem nesse Jesus. Tem muitas pessoas que não creem no Jesus verdadeiro. Então, assim como os apóstolos, eles foram enviados para proclamar a verdade, esses falsos mestres, esses enganadores, eles são enviados como emissários do diabo para proclamar a mentira. E, infelizmente, muitos cristãos estão ouvindo essas mentiras. Infelizmente, dentro da igreja, tem muitas pessoas acreditando nas mentiras de Satanás, crendo ser uma verdade de Deus. Porque a verdade e a mentira, elas são opostas, mas colocadas de forma misturada com doutrina, fica muito difícil de entender. Se eu e você não apelarmos às Escrituras, não formos às Escrituras de forma profunda, a gente cai, a gente erra. A gente precisa estar o tempo todo, a todo momento, todos os dias, ligado às Escrituras. São elas que são o poder de Deus para nos dar vida. A palavra de Deus diz isso. Então isso representa aqui para nós, nesse primeiro verso, que muitas pessoas, muitos enganadores, eles entraram no mundo e eles vão entrar na igreja, assim como já entraram, assim como estão entrando e continuarão entrando. Não foi isso que Jesus diz? Muitos chegarão no último dia dizendo, eu fiz milagres. Muitos chegarão no último dia dizendo, eu profetizei, eu expulsei demônios. Mas Cristo nunca os conheceu. Cristo não sabe quem são esses. E o que é questão de comunhão. Não são filhos de Deus. Não foram salvos por Cristo. Por quê? Porque não se arrependeram. Porque não se mantiveram na verdade de Cristo. Porque de alguma forma não quiseram ouvir a verdade. São pessoas que além de ouvir a mentira ainda proclamam essa mentira que aprendem. São pessoas que além de ouvir a mentira, acreditam na mentira e ensinam a mentira. Passam a mentira para frente. Então isso apresentava para nós, ou para aquele povo, um perigo real. E para nós continua sendo um perigo. Muitas pessoas entram na igreja com esse intuito, irmãos. Intuito de enganar. Muitas pessoas entram na igreja com o intuito de roubar, de mentir. E essas pessoas já têm nome na própria Bíblia. São enganadores, são anticristos, são falsos mestres, falsos pastores, filhos do diabo, como o próprio João chama. Essas pessoas já estão aqui, já estão classificadas. Já existe uma lista, de adjetivos para ele.
Então, o termo aqui, como enganador, no grego, o apóstolo João traz esse termo enganador, vai descrever alguém que conduz alguém à prática de algo que nem ele mesmo acredita. Perceba. Ele vai pregar algo que nem ele acredita, ele está pregando uma fé mentirosa. Ele não acredita naquilo que ele está pregando, mas ele prega para, de alguma forma, afagar o seu ego, fazer você se sentir melhor, fazer você se sentir confortável. Muitos pregam algo que Cristo não ordenou, ou muitos omitem aquilo que Cristo ordenou. Não há um evangelho completo sendo pregado. E esses são os enganadores que João está mostrando aqui. E ele não hesita em expor o falso mestre. João não tem medo de falar que o errado é errado. João não tem medo de falar que o que está pregando de forma incorreta, ele deve ser chamado de falso. Ali não é um erro somente, ali é uma heresia sendo criada. É um passo dado a caminho do inferno. É isso que João está mostrando. Esse enganador aqui mostra isso. Pessoas que querem enganar de forma verdadeira. Pessoas que enganam porque querem que aquelas pessoas sejam enganadas. O Cristo que ele nos apresenta aqui é um Cristo real, de carne. É um Cristo que veio, que morreu pelos nossos pecados. Olha o verso seguinte que ele vai dizer. O verso 8, ele vai dizer assim: olhai por vós, para que não percais, ou não perca, as coisas por que nós trabalhamos, mas recebeis a plena recompensa. O que ele está dizendo aqui? Existe um perigo que o falso mestre, ou o falso pastor, ou esse enganador traz, que é o quê? Um retrocesso. Você acaba voltando, ao invés de você crescer na fé, você faz um retrocesso. E aqui não é perca de salvação, aqui é recompensa, é galardão. É aquilo que você experimenta de Cristo, e você cresce, você se alimenta de Cristo, e você vai crescendo em graça, como a Bíblia vai dizer, né? Você vai tendo conhecimento de Jesus, você vai melhorando, você vai abandonando pecados. Quando você se depara com um erro, quando você se depara com um enganador, com uma falsa doutrina, tudo aquilo que você está fazendo crescer em você, a sua fé crescendo, vai fazer ao contrário, vai fazer você diminuir, vai fazer você esmorecer, vai fazer aquela evolução que você teve na fé diminuir. Existe um retrocesso. Olhai por vós para que não percais as coisas porque trabalhamos, mas que vocês recebam a plena recompensa, ou seja, o galardão completo. Aquilo que vai produzir o seu galardão, a sua perseverança. Aqui a ameaça é de perder aquilo que já foi conquistado. A fé, irmãos, ela é algo que ela vai crescendo e tem que ser mantida. Ela vai crescendo e a gente vai crescendo, vai saindo do leite materno, né, vai comendo comida sólida, como diz Paulo. Nós deixamos de ser meninos espirituais e nos tornamos adultos espirituais. Mas se nós começamos a entrar no engano, nós voltamos. Nós começamos a retroceder, a regredir. É isso que a Bíblia nos apresenta. Satanás, ele é o ladrão, ele é o enganador. E o objetivo dele é esse, é fazer você parar no seu crescimento da fé. E fazer você diminuir, você ter menos fé. Aí você começa a duvidar das coisas de Deus. Aí você começa a parar de orar. Aí você começa a parar de crer que a oração tem poder. Aí você começa a parar de crer no que está escrito na Bíblia. Daqui a pouco você se torna uma pessoa totalmente apática, apóstata, um ateu. Uma pessoa que aquela fé que você teve, de alguma forma, foi diminuindo. E você volta a ser menino na fé. Perceba, existe, assim como uma crescente na fé, existe um diminutivo. Assim como você cresce na fé, você também pode retroceder. É isso que ele está dizendo. Então, olhai por vós. Interessante que ele fala dos enganadores e agora ele fala assim, olhe por vocês. Ele está escrevendo a uma igreja. Existem enganadores, existem pessoas que pregam as coisas erradas, pessoas que pregam heresias, mas vocês olhem por vocês. Olhem para que aquilo que vocês carregam, que é a fé que já foi construída, que é o Cristo que você já tem no seu coração, que é a conversão que já houve no seu coração, que isso não esfrie. Porque os enganadores, o erro, ele traz isso. Ele traz o esfriamento espiritual. E fazendo desta forma que você não perca aquilo pelo qual nós já trabalhamos. Ele está se referindo à igreja que ele próprio edificou em Éfeso, né?
Ele edificou trabalhando com suor. O apóstolo João, assim como o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, eles dedicaram a sua vida a construir igrejas, a fundamentar igrejas. Nós sabemos que a igreja aqui, já falamos sobre isso, a igreja ela é construída sobre Cristo. Cristo é a pedra angular e a coluna são os apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Então ele disse que ele trabalhou muito para que aquela igreja fosse consolidada. Então olhe por vocês, para que vocês não percam aquilo que nós já construímos. A base já foi lançada, vocês já sabem o que é correto. Vocês já sabem como é Cristo, como é Deus, o que é a salvação. É isso que ele está dizendo. Não acredite nos erros. Não acredite nos falsos mestres, porque isso vai fazer você retroceder. O falso evangelho faz você minar a sua fé. O objetivo aqui é desviar os crentes dos caminhos da justiça. O objetivo de Satanás é fazer você tropeçar. É fazer você não dar prioridade a Cristo. E o que João está dizendo é justamente o contrário. Olhe por você. Porque existe uma recompensa plena. A palavra plena aí é completa. Existe uma recompensa completa guardada por você. É um galardão. E você vai receber esse galardão. Mas para isso você precisa estar de forma correta, dentro de uma igreja correta, de uma doutrina correta, crendo no Deus verdadeiro, no Cristo verdadeiro. É isso que ele está dizendo. A gente vai olhar em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa. Gálatas capítulo 4, verso 1, ele vai dizer: eu receio que de vós eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, lá em Gálatas, em outro contexto, Paulo vai dizer a mesma coisa. Fiquem firmes, porque eu não trabalhei em vão para que vocês se desviassem com os erros dos Gálatas. A mesma coisa, o próprio João vai escrever Cristo falando à igreja em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, João escreve Cristo falando: conservais o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que conservar aquilo que nós já temos. E o que nós já temos? Cristo, a fé, arrependimento, transformação, abandono de pecados. Tudo isso, irmãos, é um fruto da sua conversão. E tudo isso pode ser abandonado a partir do momento que você crê em algo errado. Quer um exemplo? Você sabe, através do Evangelho, que a cada vez que você se santifica mais, quanto mais próximo de Cristo você chega, mais pecados você abandona. Não é assim que a Bíblia nos apresenta? Você vai abandonando os seus pecados. E você vai se limpando através do Espírito Santo. E vai se aproximando de Deus. Se você se encontra, por exemplo, com um erro, você abandona isso. Quer um exemplo de erro que faz você abandonar isso? Hoje nós estamos dentro de um contexto que está pregando a teologia da graça, da supergraça. Quem já ouviu falar? A teologia da supergraça, ela prega que você é salvo de qualquer maneira e que você pode continuar com a sua vida da forma que você está. Então você pode continuar com seus pecados. Se você é um homossexual, você pode continuar sendo homossexual. Se você é um alcoólatra, você pode continuar sendo alcoólatra. Porque a super graça de Deus, ela te alcançou. E você está salvo. Isso é uma teologia pregada hoje, que é uma teologia errada. É uma teologia herética, que vai fazer você se acomodar com o seu pecado. Então perceba, quando você se depara com uma teologia, com uma doutrina, com Cristo, com um ensinamento errado, aquilo que você estava fazendo, de abandonar pecado, que não é fácil, de matar a sua carne, que não é fácil, e que quando você enxergue alguém falando que você não precisa fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai diminuir, retroceder na sua fé. Você começa a esquecer aquilo que você já fez. Não, eu mentia de vez em quando. Eu mentia de vez em quando, mas tudo bem, vou continuar mentindo. Eu estava parando de mentir, eu estava parando de fazer isso, mas eu vou continuar fazendo, porque esse errinho aí não vai me fazer ser menos ou mais santo. Então perceba, existem sim pregações, existem sim igrejas, existem sim evangelhos, que se você não estiver fundamentado na palavra, você vai retroceder. É isso que João está falando aqui. Olhai por vós, vigie. Vigie porque lá fora, os enganadores que estão no mundo e entrarão na igreja, e nós sabemos que estão na igreja, assim como sempre estiveram desde o século I, essas pessoas vão fazer você crer no Evangelho, que vai fazer você retroceder na fé. É isso que João está dizendo aqui. Aqui não é questão, como eu disse, de salvação. Aqui João não está falando que você vai perder sua salvação. Não, porque a salvação foi adquirida por Cristo e Ele vai fazer você se levantar.
Ele vai te dar a oportunidade de você se converter. Ele vai te dar a oportunidade de você novamente se arrepender dos seus pecados. Aqui está se referindo a uma diminuição da sua fé para galardão. É recompensa plena. Esse é o perigo que nós temos. Então existe o perigo de você retroceder. Então perceba, o primeiro ponto que ele nos afirmou aí. Existe o perigo de você não observar o que está acontecendo lá fora. De você viver no mundo apático, aceitando tudo. Esse é o primeiro perigo que ele diz aí no verso 7. Existem muitos lá fora. O segundo perigo é um perigo de você retroceder. Quando você se depara com um falso evangelho e você não sabe se aquilo é verdade ou não. Você só vai saber se aquilo é verdade ou não se você estiver fundamentado no verdadeiro evangelho. Se você não estiver fundamentado no verdadeiro evangelho, você será, como diz a Bíblia, levado de vento em vento, de um lado para o outro, com comichões no ouvido, ouvindo todo tipo de doutrina e acreditando em tudo. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos saber qual é o verdadeiro evangelho. E para não perder o foco do verdadeiro evangelho, nós precisamos observar o mundo, nós precisamos observar aquilo que nos faz retroceder. E o próximo ponto aí, o verso 9, diz assim: todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Olha o perigo, resumidamente, que João está trazendo. O perigo de ir além. E é o que nós vemos hoje em dia. As pessoas que não se satisfazem na doutrina de Cristo e vão além. Se eu for, de alguma forma, listar as igrejas que pregam aquilo que está além do Evangelho de Cristo, eu vou ficar aqui a noite toda. Eu vou pregar, muitas igrejas pregando misticismo, sincretismo. Muitas igrejas acham que é sinagoga, né? Muitas igrejas confundem a igreja do Novo Testamento com a igreja do Velho e colocam utensílios judaicos. Existe isso, irmão. Então perceba, todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. É o que ele está dizendo. Todo aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que ele está dizendo é que o enganador, o falso mestre, aquela pessoa que vai te enganar, a doutrina que vai te enganar, muitas vezes ela vai além do ensino de Jesus. Muitas vezes ela vai além da doutrina que Cristo fundamentou. Aquele que vai além, aquele que não permanece, esse que não se satisfaz com Cristo e Cristo somente, que não se satisfaz com Deus e com o que é pregado de forma bíblica, essa pessoa tem uma tendência a errar. É isso, é Cristo, mas é Cristo e mais alguma coisa. É Deus, mas não é só Deus, é Deus e mais alguém. Eu preciso de Cristo, mas eu preciso de mais alguém, de mais algum santo, de mais algum orixá, de mais alguma entidade. Cristo não me satisfaz. O ensino de Cristo é que você precisa se arrepender. Tá, eu preciso me arrepender, mas eu posso deixar alguns pecados, eu não preciso me arrepender de tudo. É sempre assim. É ir além daquilo que Cristo orientou. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Pisa nos meus passos. Faz o que eu faço. Então, o termo grego para ir além aqui, ele vai expressar de alguma forma ironia em relação ao suposto estudo avançado dos gnósticos. É isso que João está mostrando aqui. Porque o gnosticismo, ele demonstrava que a gente poderia chegar a um conhecimento através do intelecto. Não é a ciência hoje, de muitas formas, que você não precisa de Deus, que você pode conhecer as coisas através do seu intelecto. João está ironizando os gnósticos aqui. Ir além é isso. Muitas vezes é você querer conhecer a Cristo pela sua própria força e fora da própria realidade de Deus. E quantas igrejas pregam princípios assim, irmãos? Essas pessoas afirmavam possuir uma visão superior de Cristo, uma visão superior do cristianismo, né? A gente entra em umas igrejas hoje, são patamares de líderes e cada líder com um poder maior. Eu tenho certeza que os irmãos já viram na internet, tenho certeza que os irmãos já viram nos bairros. É um pastor, é um líder que tem mais poder do que o outro, é um pastor e uma mãe, uma irmã que ora e que tem mais fervor, irmão. Todos nós temos o Espírito de Deus. É que João fala.
O Espírito Santo, a unção do santo está no crente, do maior ao menor, do pastor àquele irmão iletrado que não sabe nem ler a Bíblia, mas que foi convertido por Cristo. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Então é importante a gente entender isso. Essas pessoas afirmam possuir poderes sobrenaturais, afirmam possuir um cristianismo mais forte, mais firme, maior. A pessoa é mais santa, e não existe isso. Está indo além da doutrina de Cristo. Cristo, sendo Deus, ele se ajoelhou e lavou o pé de cada um de seus apóstolos. E as pessoas hoje em dia, elas querem mostrar e querem possuir poderes cada vez maior, né? Muitas vezes pelo próprio ego. Então perceba como nós estamos dentro desse contexto de falso engano. De falsos mestres, de enganadores, né? De erros teológicos, de falsos evangelhos. É importante a gente observar isso. Nós precisamos observar, como diz aí, todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Por mais bonitinho que essa pessoa possa ser, por mais poder que ela emana, né? Que parece emanar, por mais santo que essa pessoa diz ser, se essa pessoa vai além de Cristo, aquilo que está atuando na vida dela não é Deus. É isso que nós precisamos entender. Se essa pessoa vai além de Cristo, aquilo que está nela não é Deus. É isso que João está dizendo. E ele continua dizendo, aquele que permanece na doutrina de Cristo. E aqui eu acho interessante, porque ele afirma doutrina. Ele não está falando somente em Cristo, né? Nós estamos em Cristo, porque nós estamos ligados, nós somos convertidos, mas aqui ele enfatiza a doutrina é ensino. Ou seja, não é só estar em Cristo, é fazer aquilo que ele ensinou. É isso que ele está mostrando para mim e para você. O que ele está dizendo é isso. E aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e tem o Filho. Esse sim é o verdadeiro cristão. Esse sim é aquele que você deve ouvir, que você deve seguir, que você deve estudar, que você deve aprender. Perceba como os erros são sutis ali, né? O grande risco aqui que nós temos é ultrapassar os limites da palavra de Deus. E toda vez que nós ultrapassamos os limites da palavra de Deus, nós criamos uma religião. E essa religião não é bíblica. Todas as vezes que nós ultrapassamos a palavra de Deus, nós criamos um erro. Que exemplo? O islamismo é um cristão que por algum momento recebeu uma revelação de um anjo e criou o islamismo. Foi além. Os mormons, um cristão que diz receber uma revelação de um livro, criou uma religião que vai além. Então, tem o evangelho segundo os mormons. Aí, se eu for contar aqui, as igrejas, as religiões que surgem desta forma, com revelações ou com visões, ou algo que vai além da doutrina de Cristo, surge algo que não é de Cristo. Que por mais que se diga cristã, que por mais que se diga de Deus, que por mais que fale o nome de Jesus, se vai além da doutrina de Cristo, cuidado. Não sou eu que estou dizendo, é João que está dizendo. Cuidado. Você tem que saber onde você está colocando os seus pés. Você tem que saber onde você está colocando o seu coração, porque é disso que depende a sua vida. Você tem que saber onde você está levando os seus filhos, o que eles estão ouvindo, porque é disso que depende a sua vida. Aqui eu não estou falando de 20, 30, 40, 50 anos, não, estou falando da eternidade. Porque esse mundo passa, mas o ensino que você está aprendendo hoje é o que vai definir o seu futuro na eternidade. Então perceba o grande risco que é nós ultrapassarmos a palavra do Senhor, ultrapassarmos os limites que é a doutrina do próprio Jesus Cristo. Ainda hoje muitas religiões afirmam isso. Afirmam crer em Deus, mas negam Jesus. Afirmam crer em Deus, mas Jesus é apenas um profeta. Afirmam crer em Deus, mas que Cristo é apenas um ser divino. Afirmam crer em Deus, mas Cristo é apenas um espírito evoluído. Quantos e quantos erros as pessoas caem. No nome de Deus, é necessário resistir, irmãos, firmemente a esses erros. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos anos, nos últimos tempos, haverá um grande engano e que muitos serão enganados. Mas aqueles que permanecem fiéis à palavra do Senhor não serão enganados. Seja fiel não ao seu pastor, não ao seu líder, não à sua igreja. Seja fiel à palavra de Deus. É o que nós dizemos aqui. Se eu prego algo errado, não acredite em mim. Vá à Bíblia
e veja se aquilo que está sendo pregado é verdadeiro ou não. Porque é isso que define se eu sou um falso mestre, um falso pastor. É isso que define se a igreja é uma igreja de Deus verdadeira. Se ela está de acordo com a doutrina de Cristo. Então, o verdadeiro desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual, ele vai consistir em crescer na compreensão da doutrina ensinada por Deus. Na compreensão do Evangelho de Cristo. A nossa fé não é uma fé mística. A nossa fé não é uma fé jogada aos ventos, não é uma fé espiritualística, ela é espiritual e concreta. É uma fé racional. Nós cremos em alguém. Nós cremos num homem que está no céu, de carne e sangue, esperando o dia determinado para voltar e nos buscar. Nós não estamos crendo em espíritos. Nós não estamos crendo em coisas, em filosofias, em falácias. Nós cremos no Cristo encarnado, como João está pregando aqui. Então a palavra de Deus ela deve ser suficiente. Nada falha na sua palavra. Se nós formos além disso, nós caímos no erro. É importante nós observarmos isso. Verso 10 e 11, para a gente entrar na parte final, diz assim, verso 10 e 11. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saúde, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Mais um ensinamento. Existe um perigo de acompanhar as pessoas que são falsos mestres, falsos doutores, falsa igreja, falsos líderes. Existe o perigo em você acompanhar. E aqui eu não estou entrando num conceito de você dar moradia, né, de ser hospitaleiro, a gente vai entender mais o que João está tentando dizer, mas aqui é no contexto de você, de alguma forma, seguir aquilo que ele está dizendo. O pano de fundo aqui desse tema, o apóstolo vai falar a respeito de pessoas que recebem outros a respeito de pregação. Por quê? Porque no primeiro século não havia muitos hotéis, não havia muitas casas ali de repouso, casa de descanso. Então as pessoas se ofereciam para pegar as pessoas viajantes. Muitas pessoas alugavam os quartos, alugavam cômodos para viajantes, né, na época, e essas pessoas ficavam ali alguns dias. O que João está dizendo é que, se você é um cristão verdadeiro, usando essa metáfora, não utilize o que aquelas pessoas ensinam, o que aquelas pessoas propagam como forma de acolher. É isso que ele está dizendo. Você não deve acolher esse ensino. Você não deve ser hospitaleiro a essa doutrina errada. E o que é acolher o ensino? É você ouvir. É você dar ouvidos. Nós não devemos dar ouvidos, não devemos acolher aquilo que é pregado contra a doutrina de Cristo. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, é isso que ele está dizendo. Se alguém não levar a você esta doutrina, que doutrina? A doutrina de Cristo, não ouça. É isso que ele está falando. Se alguém chegar para você e falar assim, eu quero falar com você sobre algo. Sobre o quê, meu irmão? É sobre Jesus. E sobre Jesus o quê? Saber que Jesus é Deus verdadeiro? É um Deus que desceu do céu em carne? Ele veio, morreu aqui pelos nossos pecados? Ele ressuscitou, ele subiu ao céu, deixou apóstolos? Se ele disser aquela doutrina que nós aprendemos na própria palavra, ele é correto. Você deve acolher esse ensinamento. Aqui não se trata de pessoas, aqui se trata de doutrina, de ensinamento. Mas se é uma pessoa que traz uma doutrina diferente, um Cristo diferente, um Deus diferente, um evangelho diferente, nós não devemos acolher, irmãos. Esta doutrina não é para nós. Esta doutrina ela deve ser deixada de lado. É isso que ele está dizendo no verso 10. Se alguém vier ter convosco e não trouxer essa doutrina, a doutrina de Cristo, não recebais em vossas casas. Aqui é a questão de comunhão. Você não vai receber alguém que vem pregar a você algo que você não crê. Aqui não se trata de acolhimento totalmente físico. Aqui ele está falando sobre doutrina, sobre ensino. Você não vai acolher um ensino que vai contra aquilo que você crê. Não tem como você acolher um erro se você crê na verdade. Se sua mente já é limpa, se você já é lavado pelo sangue do Cordeiro, se você já foi lavado por Cristo Jesus, não tem como você acolher uma doutrina que vai afetar, que vai contra aquilo que o próprio Cristo disse. É isso que ele está dizendo. Não recebeis em vossa casa,
nem tampouco saudeis, porque quem o saúda, ou seja, quem cumprimenta, quem tem comunhão com esse tipo de gente, que prega o falso evangelho, está falando dos falsos pastores, dos enganadores, que ele chama no verso 7 de anticristo. Porque quem saúda, e aqui saudar é concordar com o que a pessoa diz, quem faz isso está tendo parte nos seus feitos malignos. Você está concordando com os erros dele. E o nosso papel como igreja não é concordar com os erros, é denunciar os erros, é sair do meio dos erros, é limpar a igreja desses erros. Esse é o nosso papel. O pano de fundo é esse. Paulo, ele não está dizendo para não hospedar as pessoas, pelo contrário, ele está dizendo para você não ter comunhão com aquele que traz uma doutrina que vai ferir Cristo Jesus, que vai ferir o evangelho que já foi plantado no seu coração, que vai ferir algo da sua conversão, que vai minar a sua fé. Tome cuidado, porque muitas vezes nós ouvimos coisas, não percebemos e a nossa fé vai desfalecendo. Nós vamos duvidando. Então, se você observar ser uma doutrina ou, de alguma forma, um ensino incorreto, não tenha comunhão com isso. Não ouça, não dê ouvidos, vire as costas. Não ouça um evangelho que vai contra aquilo que você acredite. E aqui eu estou falando de evangelho, mas muitas vezes não é, as pessoas chegam a nós nem pregando o evangelho, é dando conselhos, né? É dando conselhos, princípios que vão contra aquilo que nós cremos. Não ouça. Fuja disso, é que o apóstolo está falando para nós. Nós precisamos entender que isso é tão grave que quando nós percebemos, nós já estamos no erro. Satanás, ele é tão sutil, Satanás, ele é tão ardiloso, que se você não vigiar, você acaba caindo no erro achando que está numa verdade. E esse é um dos maiores enganos que ele faz. Misturar uma verdade com uma mentira. Fermentar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 12 e 13, para nós finalizarmos, diz assim: tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas eu espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita saúdam. Amém. Aqui João passa da instrução, do ensino ao desejo de ir àquela igreja e pregar pessoalmente, falar pessoalmente. Não sabemos se ele foi. A gente sabe que ele escreveu a terceira carta, mas não sabemos se ele foi e chegou a ir presencialmente. Mas nós sabemos que era um desejo de quê? De comunhão, de fortalecer os irmãos na verdade de Cristo. Sabendo que naquela igreja tem vários e vários erros, ele gostaria de ir face a face para confrontar aqueles erros e trazer comunhão àquela igreja. Então, o cristianismo aqui não consiste apenas em conhecimento, irmãos, mas também em relacionamento. Não apenas em um evangelho falado, mas, como ele diz aqui, no face a face, no falar. Você vai aprender muitas vezes aqui, com o púlpito, mas você vai aprender muitas vezes em casa, um relacionamento no dia. Você vai aprender no seu trabalho, na sua escola, no relacionamento diário. É aí que você vê se a sua doutrina está fundamentada, se você vai ouvir a doutrina do seu irmão ou de outra pessoa, e se você tem argumentos suficientes para confrontar o erro. Porque nós, como cristãos, nós temos que saber defender a nossa fé, irmão. Nós precisamos. Todo cristão, ele deve ser um apologeta, alguém que sabe defender a fé. E defender a fé aqui não é brigar, é saber em quem você crê. É saber que quando chegar um erro, você não vai ouvir aquele erro. E você ter como falar a verdade para aquela pessoa que está errada. Né? Lógico que a gente já falou aqui, falar com mansidão, com amor, com misericórdia. Mas o erro, ele precisa ser exposto. E você só vai saber se é errado se você estiver no caminho correto. Você só vai saber se aquilo é errado se você sabe, se você já aprendeu, se você está na doutrina verdadeira. Isso é importante a gente entender. Então, para nós finalizarmos aqui, esta carta de João, escrita no final do primeiro século, ele vai escrever a terceira, e vai escrever Apocalipse antes de morrer, mas ele escreve contra enganadores, contra falsos mestres. Ele vem dizendo isso na primeira carta, ele vem dizendo isso na segunda carta, e na terceira carta ele vai continuar falando. Porque naquela época, como eu disse, é uma época justamente que crescia dentro da igreja o erro. E por quê?
Porque não havia algo escrito. Nós precisamos entender que a Bíblia não estava compilada. Eram cartas que eram lidas, então era mais fácil errar. Era mais fácil enganar. Mas hoje qual é a desculpa? Qual é a desculpa que eu tenho para cair num erro tão bobo? Né? Como assim bobo? De dizer que Cristo não veio em carne. Né? De cair num erro tão bobo de dizer que Cristo veio em carne, mas ele não é Deus, ele se tornou Deus no batismo. Perceba, esses erros são erros que quem comete é quem não aprende, quem não estuda a palavra do Senhor. E nós temos a palavra hoje em dia. Muitas vezes nós não caímos nesses erros, mas nós caímos em outros, que também são responsabilidade nossa, responsabilidade de estudo, de saber o que está sendo pregado. Porque, irmão, ruim é você passar uma vida toda acreditando em algo errado. Ruim é você passar uma vida toda colocando a sua fé, o seu coração e a sua fé em algo que não é Cristo, que não é Jesus. É você dormir e acordar e não estar fundamentado na pedra verdadeira, na rocha verdadeira. Isso é ruim. Então é importante a gente aprender desde cedo os caminhos do Senhor. Desde cedo aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Quem é Cristo, quem é Deus. É importante a gente saber. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou
sou pequeno e tão falho. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Marconel, né, que possa continuar dando força e estrutura, né, fundamentando a mente, para que ele possa continuar trazendo e nos alimentando com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Espírito Santo tem testificado no coração, né? E que nós, cada um de nós, que tivemos a oportunidade de ouvir essa pregação nesta noite, que nós possamos não somente ser ouvintes, como diz a palavra, mas que sejamos praticantes. Que nós possamos colocar em prática, em xeque, tudo aquilo que ouvimos aqui nesta noite. E lembre-se, como eu disse no início do culto, ele é um tema que é urgente, é atual. É o perigo do engano e dos falsos ensinos. É o perigo das heresias. E isso, irmãos, ele é, como o pastor Marconel trouxe, ele é tão atual quanto o jornal de amanhã. Quando a gente se depara dioturnamente com erros e enganos, ao passo de um país que se diz majoritariamente cristão, alguma coisa está errada, né? Então, assim, ou Cristo está errado, ou o evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro. E nós sabemos que a primeira opção não tem cabimento algum. Cristo está 100% certo. Ele é verdadeiramente Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos fundamentar. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos que se fazem presente, a visita dos irmãos, os irmãos que estão aqui nesta noite também, minha irmã também, mais uma vez. Que Deus abençoe, né, aos que estão nos assistindo através das redes sociais, que ouvirão também posteriormente através das redes sociais. Que Deus abençoe. Lembrá-los que todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui, né, aqui na Avenida Buritis, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte do Gama, né, a Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, está sempre de portas abertas para receber todos aqueles que desejam ouvir e crescer na graça e no conhecimento. Por enquanto, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos parados, né? Demos uma pausa aí nos estudos de quinta-feira, mas iremos retornar assim que Deus permitir. Por enquanto, todos os domingos às 18 horas, tá? Estão todos convidados. Amém? Vamos colocar de pé.
Vamos orar, agradecer ao Senhor para finalizarmos o culto nessa noite. Agradecer, estamos em mais um início de semana, né? Hoje, domingo, primeiro dia da semana. Já passamos aí meados de janeiro, já passamos o meio, né? Esse mês está passando mais rápido do que eu imaginei. Geralmente, janeiro é infindável, né? Janeiro e agosto são meses infindáveis, mas esse janeiro está bem rápido, né, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos. Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui nesta noite, cultuando a Ti em espírito e em verdade, com o coração contrito, Pai, glorificando a Ti, reconhecendo, Pai, a nossa vulnerabilidade, a nossa situação verdadeira, que é falho, pecador e totalmente dependente de Ti. Sabemos, Pai, que só o Senhor é bom e eterna é a Tua bondade. Sabemos, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com seus propósitos. Por isso, Pai, queremos te pedir, estruture os nossos corações e as nossas mentes na Tua verdade. Fundamente, Pai, as nossas mentes e a nossa vida na Tua verdade do Teu Evangelho. Que nós não possamos cair nos enganos, Pai. Que os falsos mestres e as falsas doutrinas não venham ter vez em nosso coração, em nossa mente. Que nós possamos estar fundamentados em Ti, Pai, que é rocha, que é pedra de esquina angular, verdadeira. Que nós possamos estar fundamentados na doutrina também dos apóstolos. Que nós possamos estar em comunhão com cada um dos irmãos. Pai, eu te peço nessa noite que nos livre, Pai, primeiramente dos nossos corações enganosos. Que nos livre, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti. Que nos dê, Pai, uma semana abençoada, debaixo das Tuas mãos potentes. Que o Teu Espírito Santo, que testifica da verdade, da justiça e do juízo, venha nos fundamentar para que nós possamos, Pai, viver de acordo com a Tua vontade. Que a minha vida e a vida de cada um dos irmãos venha ser palco da Tua glória. E que o nosso testemunho venha ser reflexo da vida de Cristo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Está finalizado, irmãos. No nome de Jesus. Amém.